Olá, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro podcast da CardioCare e a nossa ideia, a nossa intenção é levar conhecimento de qualidade, aprofundado, embasado em ciência, o que está acontecendo na cardiologia, né, quais são as novidades, né, e também apresentar para vocês o nosso corpo clínico, os nossos cardiologistas. A gente tem orgulho de apresentar um corpo clínico renomado, e que tem, assim, muita ciência, muito conhecimento científico. Então, hoje, além de apresentá-los, nós vamos falar alguma coisa a respeito de cardiologia. A nossa base vai ser falar um pouco de hipertensão, né? E a ideia realmente é trazer informação confiável e que seja essa mais uma fonte que você pode buscar o conhecimento, tá? Então, assim, eu tenho aqui comigo dois cardiologistas da nossa clínica, o Dr. Renato Maruichi, né? Ele é cardiologista já formado há bastante tempo, 1999, e ele tem o que a gente chama de RQE. Então, o médico hoje em dia ele tem o CRM, que é o número que ele é registrado no Conselho Regional de Medicina, mas ele precisa dizer que ele é especialista, então ele tem um RQE, Registro e Qualificação da Especialidade. É importante que você sempre procure um cardiologista com RQE, porque esse cardiologista, sim, esse é validado, esse fez todos os títulos, esse realmente ele está certificado pelos nossos conselhos, então isso é importante. Dr. Renato tem RQE em cardiologia já há bastante tempo, formado pela Universidade Federal do Paraná, e o Dr. Rafael Munhoz, que também tem RQE em cardiologia, né? O Dr. Renato, além de cardiologia, ele tem o RQE em ergometria, né? Então ele é um médico que é especialista na parte de ergometria, que é um exame complementar da cardiologia. O Dr. Rafael, ele é graduado pela Universidade de Santa Catarina, tem especialização em clínica médica aqui no Nossa Senhora das Graças, e depois na cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, assim, uma vez qualificados nossos dois médicos, né, eu acho que é importante até cada um deles falar um pouquinho a respeito de si, né, de como é que foi a sua formação. Então, Renato, como é que era na época da Federal, como é que você manejava lá o conhecimento médico, como é que você se instruiu em cardiologia? Conte para nós aí. A cardiologia da Universidade Federal do Paraná, ela funcionava basicamente quando a gente fazia 2 anos de clínica médica e depois ia para cardiologia, fazia mais 2 anos de cardiologia, né? Trabalhávamos basicamente no ambulatório com pacientes internados, pacientes na UTI coronariana e no pronto atendimento, e assim era. Passava por todos os exames complementares da cardiologia também. Eu imagino que muitos pacientes, doutor Renato, vão acabar vendo essa nossa publicação, né? E muitos têm uma curiosidade, assim, doutor Renato, como é que foi que você decidiu ser médico, né? Teve influência da família? Como é que foi, assim, você acordou e falou assim, vou ser médico e vou ir lá fazer medicina? Ou como é que foi isso aí? Acho que teve muito da influência da família, né? Meu pai é médico, né? Então, o exemplo vem de casa, né? Acho que desde pequeno já tinha essa intenção e acabei buscando isso. Mas a intenção inicial não era a cardiologia, eu fui descobrir a cardiologia depois, durante o curso mesmo. Ok. E o doutor Rafael também tem uma formação muito sólida, né? Até hoje, eu sei que o doutor Rafael estuda bastante. E como é que foi, doutor Rafael? Como é que você, assim, decidiu ser médico? Como é que decidiu ser cardiologista? Na realidade, ao contrário do Renato, né, da minha família, eram todos voltados ao direito, né? E incrivelmente que desde criança eu queria primeiramente fazer a parte de odontologia, mas depois eu fui descobrindo esse senso de, naquela época, né, o senso de ajudar, mas principalmente de acolher as pessoas e faça a diferença, e de fazer a diferença na vida das pessoas. Isso me encantou desde o começo, desde criança. Obviamente que nem o Renato falou, né, a nossa formação médica, nós estamos formados, eu estou mais de 26 anos, né, vocês também. Naquela época era uma formação, nós tínhamos que ir muito atrás do conhecimento. Hoje em dia a gente tem um conhecimento no nosso celular, né? Você lembra, Renato, que na nossa época nós tínhamos que ir lá na biblioteca, os artigos nós tínhamos que pedir um artigo, demorava às vezes dias para ver no artigo médico. No index médico, né? Exatamente. Hoje em dia, então, a gente vê a evolução, né? Hoje em dia a gente vê os novos formandos, né, saindo, e claro, a informação
chega mais fácil. No entanto, não é ela chegar mais fácil. Nós temos que entender como que nós vamos trabalhar com essa informação e demonstrar para os nossos pacientes, né, que informação está em todo lugar. Nós temos informação muito rápida, né? Mas você tem que fazer diferença. A tua diferença é como tratar o nosso paciente, o nosso cliente, sempre angariando, incentivando ele e principalmente fidelizando o nosso paciente conosco, né? Isso é uma das coisas mais importantes dos pilares hoje em dia para nós. Que legal, Rafael. Olha, gente, vocês não sabem o que é um index médico. O index médico, que era o livro que era publicado assim periodicamente, com tudo que se produzia no mundo. Mas assim, eles tinham que publicar um livro, ia para a editora, daí que vinha para a nossa biblioteca, e era um livro mais grosso que uma Bíblia, com as páginas tão finas quanto as de uma Bíblia. E ali você tinha que procurar a tua referência, solicitar para a bibliotecária, ela mandava uma solicitação para a Bireme, uma coisa assim, e depois vinha a separata por carta, chegava pelo correio. Então isso demorava muito, né? Hoje uma meia dúzia de cliques, né? Nós temos isso aí na mão, e assim, não gostou do artigo, põe de volta, porque vinha às vezes o artigo errado, né? E a gente demorava o dobro do tempo. Então, águas passadas, né, Rafael? E o problema tinha que pagar ainda por artigo, né? Então, e os pacientes sempre têm curiosidade de saber assim, né? Mas e como é que é o médico fora daqui, né? Gente, vocês imaginavam que o Dr. Renato anda de moto, que ele curte muito andar de moto? Renato, conta para nós aí, como é que é essa história de motociclismo? Começou ontem, semana passada? Ou quando é que foi que começou esse amor aí pelo motociclismo? O motociclismo começou como uma forma de extravasamento do estresse, né? É a minha forma de... a minha válvula de escape pro estresse, né? Faz parte das medidas não farmacológicas, né? Baixar o estresse faz parte das medidas não farmacológicas. Comecei andando com um grupo de amigos, na verdade foi o estímulo de um amigo que me instigou a tirar a carteira de moto. Eu não tinha carteira de moto antes da carteira de automóvel. E aí juntamos um grupo de amigos e começamos a passear juntos. E a ideia de ir lá, curtir a estrada, bater um papo com o pessoal e depois voltar para casa para almoçar com a família, né? Mas é isso mesmo, gente. A gente tem que ter uma válvula de escape, né? E eu, vendo o tamanho da moto do Renato, eu sei que tem um monte de válvula, porque é uma moto enorme, né? E isso é importante. O Renato já chamou a atenção de uma coisa, assim, fundamental na medicina, né? O que você faz para você relaxar? O que você faz para você baixar o estresse, né? Qual que é a tua válvula de escape, né? Para vocês terem uma ideia, né? A meditação chamada transcendental, hoje em dia, ela consta dos livros de cardiologia da Sociedade Americana de Cardiologia. E ela tem um nível de evidência alto, porque pessoas que meditam, por exemplo, né? Não estou defendendo a meditação, mas assim, ela já consta como se fosse um remédio. E num nível de evidência bastante alto, né? É 2B, né? Então, assim, a gente pode indicar, inclusive, no consultório hoje, relaxamento, algumas técnicas de relaxamento, né? Realmente, até essa coisa de fazer meditação, né? Isso tudo relaxa, porque a pessoa libera uma série de hormônios, né? Quando está fazendo esse relaxamento, e que nada mais são do que fármacos internos, ou seja, nós temos remédios dentro de nós, que nós podemos usar exatamente para baixar a nossa pressão, né? E o Rafael também é um cara que gosta muito de um certo tempo livre, tempo de qualidade. E o Rafael gosta muito de cuidar da alimentação, me falar que cozinha bem também. Como é que é isso? Não, na realidade, você vê, né, Valmor, aproveitando o teu gancho ali, você falou de meditação, né? Hoje em dia, o importante nessa questão é você ter uma espiritualidade, né? Espiritualidade não necessariamente é uma religião. Isso, bem feito, né? Bem falado. Então você vê que com isso, que nem você muito bem falou, a gente diminui nossa carga de adrenalina, nossa carga de estresse, e é um complemento a todos os tratamentos, não digo ao tratamento único, exclusivamente cardiológico. Pacientes que estão enfrentando um quadro de alteração emocional, um paciente que está enfrentando um tratamento, infelizmente, de câncer, isto é um tratamento coadjuvante junto aos demais tratamentos propostos pela medicina, né? E continuando o que você tinha me perguntado, na realidade, a parte da alimentação, desde criança, né, eu por influências familiares, eu sempre tive assim, tem uma proteína, tem um carboidrato, mas tem vegetais, né? E com o passar do tempo na medicina, e a gente vendo e colocando em prática
que isto faz a diferença para você mesmo, né? Então, você via alguns pacientes que era necessário você indicar uma alimentação um pouco mais, obviamente, mais saudável, com menor índice de sal, com menor índice de gordura saturada, mas que isso eu fui incorporando com o passar do tempo na minha vida, né? Então, hoje em dia, a gente se conhece há 26 anos, né, vamos, desde o começo, e eu fui aprimorando isso, porque eu falo, mas eu faço, né? Então, o Dr. Valmont é um exímio ciclista, né? Ele faz e ele incentiva quem gosta, né, de ciclista, né? De ciclismo. Então, acho que a gente tem que, não pode ser meio termo. Faça aquilo que eu pratico e que dá resultados para mim, né? E muitas vezes a gente sabe que esta dieta, às vezes o paciente escuta assim, vamos adotar uma dieta mediterrânea. E eu falo, poxa, eu preciso morar na região do Mediterrâneo, na Grécia, na Turquia, na Itália? Não. O que é o princípio da dieta, de umas dietas que a gente segue na cardiologia? É uma dieta com menor índice de gordura saturada, com maior índice de verduras, de vegetais, de grãos, e com baixo índice de gorduras saturadas como a carne vermelha. Isso, na realidade, é a essência do que a gente fala, então a gente tem que colocar em prática. Se a gente falar, adota uma dieta mediterrânea para o nosso paciente, você não vai interpretar de outra maneira, mas coloque em prática isso. Isso fica mais clarificado e você acolhe o paciente e você consegue melhores resultados. Eu acho que é bem por aí, sabe? O Rafael chamou a atenção de uma situação bem interessante, né? Porque a relação médico-paciente, né, é uma relação de confiança. E o médico que passa confiança para os seus pacientes é aquele médico que consegue verbalizar, mas não só verbalizar no consultório, mas assim consegue demonstrar que ele está realmente alinhado com aquele tratamento, né? É o médico que realmente fala da dieta, mas fala porque ele está fazendo. E isso traz muito mais propriedade nas suas palavras, né? A assertividade é muito maior. Então, quando a gente fala para o paciente não comer sal, por exemplo, ou moderar o sal, e o médico está fazendo isso, a maneira como o médico se expressa é muito mais contundente, né? E o resultado é muito melhor. Né? E a gente está, assim, falando bastante sobre hipertensão. Acho que vamos começar a falar sobre hipertensão, que é uma das doenças mais prevalentes, ou seja, mais comum, que mais gente tem, né? E, Renato, essa coisa de hipertensão ainda é um problema tão comum? Como é que você percebe isso? Ainda bem comum. A maioria dos pacientes, acho que metade da população tem hipertensão, mais da metade tem hipertensão. E a tendência de que, à medida que a população vai envelhecendo, a prevalência vai aumentando também, porque existe uma tendência de que, à medida que a gente vai envelhecendo, a pressão arterial vai subindo também. Então, à medida que a população vai envelhecer, a gente vai ter uma incidência muito maior, né? É preocupante, né? Poxa, Curitiba tem 4,5 milhões de habitantes, a grande Curitiba, né, Rafael? Então, 2,5 milhões de pessoas com hipertensão, né? E esse povo aí, como é que ele está fazendo? Como é que estão se tratando? Como é que estão buscando o médico? Na realidade, muitos vêm ao consultório não sabendo que são hipertensos, né? Muitas vezes, diariamente vem alguma queixa que eu tive uma dor de cabeça, fui medir a pressão, aferi a pressão, está alta. Na realidade, muitas vezes é o contrário, né? Ele foi medir a pressão pela dor de cabeça, e não é a dor de cabeça que está causando a hipertensão. Ele tratou aquele dia, passou a dor de cabeça dele, mas ele continua hipertenso, né? Isso eu falo. Então, você está medindo a pressão, sem dor de cabeça, ela está alta, né? E aí você vê o alto índice de hipertensos não diagnosticados, né? Tem os diagnosticados que não tratam ainda, que é um outro problema. O problema é os não diagnosticados, já que a hipertensão é uma doença silenciosa, né? Então, é muitas vezes difícil de a gente tirar esta ideia de que a hipertensão não dá sintomas. Ela dará sintomas quando a gente tiver uma lesão em algum órgão nosso, como os olhos, como o coração, como o cérebro, como os rins. Então, isso que a gente tem que convencer as pessoas com propriedade disso, que a gente precisa fazer acompanhamento periódico. Mesmo os hipertensos tratados, eles têm que acompanhar, que poucos, menos de um quarto, atinge a meta de tratamento tomando remédio. É bem isso, né? Porque quando a doença produz sintomas, né, um dos principais é a dor, ninguém gosta de ter dor, né? A pessoa sai correndo, procura médico, vai no pronto-socorro e tal, mas a hipertensão não causa sintoma, né? E assim, muito comumente ela é pega numa medida ocasional, né? Eu brinco sempre que a gente tem a síndrome da segunda-feira, porque no domingo, festa de família,
a tia resolve pegar o aparelho de pressão e medir a pressão de todo mundo. E daí aquele sobrinho jovem, né, lá para os seus 20 anos, nunca tinha medido a pressão, vai lá e mede 18/10. Tudo bem que pode ser pelo churrasco salgado que ele comeu, mas ele se alertou, né? Segunda-feira ele vai procurar o médico. Porém, tem uma grande parte das pessoas que não vão procurar, né? E daí, assim, para alertar a população, né, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou dentro de uma diretriz. O que é uma diretriz? Diretriz são as sugestões das nossas sociedades do que os especialistas acham que é importante a gente valorizar e tratar. Então, eles dão uma diretrizes. Falam assim, cardiologistas, está aqui uma revista onde vocês têm o melhor da cardiologia do nosso país, atualizado a cada período, e vocês podem seguir essas diretrizes aqui, porque nós achamos que isso aqui é que é válido. E essa diretriz, né, soltou aquela frase que virou quase emblemática, criticada, né, muitas redes sociais, que muitas vezes é a fonte de sabedoria e de alguns pacientes, né, falando mal e falando bem da questão da frase 12/8 agora é o limite. Como é que funciona isso, Renato? Como é que é essa história de 12/8? É um novo limite, é uma nova frase, é um novo jargão? Como é que funciona isso aí? 12/8 é a pressão ideal, né? 12/8 para baixo, pressão ideal, né? 12/14 consideramos para hipertenso, né? É o paciente que ainda não é hipertenso, mas que se ele não mudar o estilo de vida dele, ele vai virar hipertenso lá para frente. 14/9 hipertensão. Uhum. Então, ficou muito confuso a forma como apareceu na mídia, que deu a impressão de que acima de 12/8 já tinha que começar a usar remédio. Na verdade, não é, né? De 12/14, a gente começa a mudar um pouco o estilo de vida, tirar sal da alimentação, manter atividade física regular, se estiver fora do peso, tentar perder peso, para tentar não virar hipertensão lá para frente. Exatamente, né? Eu acho que, Rafael, você já deve ter pego nesse meio tempo o paciente no consultório que está tomando 3 remédios e eu falo assim, tá, então agora eu vou ter que ficar com 12/8, né? Como é que você maneja essa história para hipertenso e tal, no paciente que chega no consultório e já está tomando remédio? Ou seja, já é hipertenso. Sim. Esse paciente, ele já tem um diagnóstico de hipertensão, então vem naquela situação. Hoje em dia nós temos que manter nos hipertensos a pressão controlada nos hipertensos, abaixo de 130/80. No entanto, a gente sabe que a maioria não atinge isso. Por quê? Nós temos um grande problema de orientar o paciente adequadamente que o remédio tem que ser de uso diário. Isso. Não é só tomar o remédio que está baixando a pressão, não é somente isso, ele tem que conferir se a pressão realmente está baixa, não basta tomar o remédio, ele tem que conferir se a pressão está baixa. E que nem o Renato muito bem falou, que a gente sabe que a mudança de estilo de vida, eu coloquei, pessoal, um complemento nessa frase, que eu adoro falar algumas frases de efeito, é mudança de estilo de vida continuada. Não basta a gente fazer uma mudança de estilo de vida pontual de um mês, né? Pessoal, vocês precisam consultar com o Rafael, porque olha, os pacientes saem de lá totalmente convencidos, viu? E ele faz o pessoal tomar remédio, que é uma das grandes, assim, assertividades da medicina, é fazer o paciente tomar remédio, que já é muito bom. Exatamente, e eu acho assim, a gente convence, não é a gente convence, né? Na verdade, a gente dá o subsídio, o paciente tem que se convencer, porque não adianta, a gente prescreve 2, 3 remédios, ele vai para casa e não toma, né? Então, o paciente tem que estar convencido eu sempre falo assim, nós temos evidências robustas de que este remédio fará bem para você, né? Então você não pode falar no achismo, eu acho que fará bem, não, você tem evidências robustas. É óbvio que a diretriz a gente segue, está para nos orientar. No entanto, a individualização do tratamento do paciente, de acordo com o seu contexto social, principalmente, né, do poder aquisitivo, é muito importante na hora de a gente medicar esse paciente. Obviamente, a medicação farmacológica. Por quê? Você vai avaliar, ele vai querer pegar remédio gratuito? Ah, mas 4 remédios gratuitos você consegue substituir, às vezes, por um que você compra e paga R$35, R$36. Então, às vezes, a gente tem que mostrar aos nossos pacientes e à população que o remédio gratuito, maravilha, excelente, mas às vezes ele acha que muitos remédios para pressão são muito caros. A gente consegue, hoje em dia, excelentes remédios para pressão, né? Que você, muitas vezes, consegue comprar, né? Por um valor acessível a muito grande parte da população, e você tira aquelas 3, 4 comprimidos e transforma num comprimido só, né? Então, isso que é muito importante na orientação dos nossos pacientes em relação a isso. Porque, assim, as dúvidas sempre são muito grandes, né? Doutor, mas posso tomar o genérico? Por que tem que ser o remédio de marca, né?
Posso ser tal remédio em vez de tal remédio, porque meu tio usa tal remédio e a pressão baixou, posso usar o mesmo. Então, a situação de consultório é uma situação realmente sui generis. A gente tem que individualizar, né? Acho que é isso que o Rafael falou, Renato, também a gente precisa individualizar muito o tratamento, né? Um remédio que funciona, por exemplo, para um irmão da mesma família, para o outro não funciona, né? A associação é diferente. Um é gordo, outro é magro, um é diabético, outro não é. Então, assim, esse que é o bonito da medicina, a gente precisa customizar, precisa realmente entender o paciente, ir lá no fundo da vida dele, e aí que entra mais uma vez a relação de confiança, o paciente precisa nos contar tudo que ele está afligindo ele, todos os seus medos, né? Porque a gente precisa, assim, dar um jeito de tratar ele bem. O que é tratar bem? Orientar, dar remédio, incentivar, tudo isso é tratar o paciente muito bem, né? E assim, essa questão do 12/8 para hipertenso, né? Eu tenho usado uma máxima no consultório que diz o seguinte: paciente que chegou lá, tá? Magro, faz exercício, cuida na dieta, tem uma boa qualidade de sono, né? E tá lá com 14/8, tá lá com 13/8, né? Esse paciente, ele é um pré-hipertenso, um paciente que precisa ficar sob cuidado, né? Alguma orientação. Agora o paciente que chega lá, obeso, não faz exercício, não dorme bem, fuma, bebe, tem diabetes, a mãe morreu de infarto, o tio teve um derrame, esse paciente pertence a um grupo de risco, né? Se ele chegar para mim com 13/8, esse sim é um paciente pré-hipertenso, ele vai ficar hipertenso se eu já não estiver. Então essa que é a conotação da nossa diretriz, né? Como que você considerar? Você tem que primeiro realmente separar o paciente em grupos, né? E tratar aquele paciente que precisa ser tratado. Tratar não é dar remédio, tratar é também dar remédio, né? Mas é incentivar o paciente a fazer exercício, é cobrar do paciente a perca de peso, né? Muitas vezes até trazer para consulta familiares, né, que precisam ser envolvidos, né? Então tudo isso aí é a beleza da medicina, né, Renato? Isso. É a gente envolver, a gente conseguir realmente tratar. Tratar não é dar remédio, como a mídia quis falar, né? Tratar é realmente se preocupar com o paciente e tentar alinhar ele, né, a princípios de saúde, né? E é uma coisa muito comum, Renato, você, assim, pegar paciente no consultório que tem nenhum sintoma, né? Já está hipertenso, e assim, não sabia nada disso. Como é que é isso? Você consegue, assim, realmente convencer ele, consegue passar para ele esse diagnóstico, a preocupação? Porque existem algumas coisas que são importantes na hipertensão, né? A questão dos órgãos-alvo também, né? E como é que se maneja tudo isso aí ali no dia a dia, em poucos minutos, enfrenta o paciente, muitas vezes paciente e esposa, né? Tem uma boa parte dos pacientes que descobrem que são hipertensos num exame periódico, né? Ele vai para o exame periódico da empresa e daí o médico da empresa alerta que ele está com a pressão alta. E aí ele resolve procurar a gente para avaliar. Nem sempre eu já começo alguma medicação para ele já de cara, né? Antes eu peço alguns exames para avaliar, a não ser que ele já vinha com uma pressão muito alta já no dia da consulta, mas em geral eu peço alguns exames antes para fazer uma melhor avaliação, até para a gente poder afastar a possibilidade de ser uma síndrome do jaleco branco também, né? A síndrome do jaleco branco é o paciente que chega no consultório e a pressão está alta, ele sai do consultório e a pressão normaliza, né? Então a gente pede alguns exames para poder avaliar melhor se essa pressão realmente está mantendo sempre alta mesmo ou se é uma pressão episódica. Então faz parte da avaliação um mapa ou um MRPA, um ecocardiograma para ver se tem já algum grau de hipertrofia de musculatura do ventrículo esquerdo, alguns exames laboratoriais, e geralmente eu peço também um teste de esforço até para a gente avaliar como que é a resposta da pressão durante o esforço físico também. Eventualmente o paciente que faz um pico hipertensivo muito severo durante o esforço, eu não vou indicar de cara que ele comece a fazer atividade física, né? Eu vou começar a tratar antes para depois liberar ele para atividade física mesmo. Mas normalmente não é de cara que a gente começa a tratar, não. Você vê que o Renato, sim, tem uma intimidade muito grande, né? Com o quão importante você conhecer o paciente antes de começar a indicar alguma situação de remédio ou até exercício físico, né? Renato chamou a atenção de dois métodos, né? Que a gente usa para quantificar a pressão, né? Porque o paciente está no consultório, né? E ali ele está sob influência de estresse, chegou da rua, estacionou o carro, às vezes tomou uma buzinada no trânsito,
Tem um monte de fator de estresse e vem no consultório, que não é uma coisa agradável. Eu não gosto de ir no consultório, né? Sou médico, mas para ir no consultório, assim, tem pessoal das vezes que não é uma coisa tão boa assim. Ninguém vai passear no consultório, vai passear no shopping, né? E daí já está mais estressado. Chega ali, senta, o médico mede a pressão 14/8, né? E a gente sabe hoje em dia que a pressão medida em casa, ela tem muito valor. Então eles usam uma sigla MRPA. Nada mais é do que a medição residencial da pressão arterial. E essa tem cada vez mais valor hoje em dia. E a MAPA, que é a medição da pressão, só que também é em casa, né? Então, dois equipamentos que o paciente leva para casa, né? Ele faz medições em casa, porque a pressão que tem em casa, lá no ambiente dele, lá com a família dele, de preferência várias vezes por dia, né? Essa sim, essa tem valor para nós. Hoje em dia, você fala até que tem mais valor até do que o teu consultório, né? Rafael, você que lê bastante diretriz, né? Tem uma diretriz falando sobre isso, né? A importância da medida de pressão. É aquele aparelho de pressão anaeróide mesmo? É o eletrônico? Como é que é essa história? Sim, excelente. Porque hoje em dia a gente sabe, que nem o Renato falou e você comentou, que tem hipertensão do tal avental branco no consultório, né? Que realmente o paciente às vezes chega lá com uma pressão um pouco alta, 115/90, e em casa ele está com a pressão excelente, né? 11/8. E ninguém gosta de médicos, né? A gente também não gosta de médicos. Uma vez fui no hospital, minha pressão estava alta, eu falei, não sou hipertenso, né? Estou aqui porque eu quero. Entendeu? Então isso pode acontecer. E ao contrário também, tem pessoas que têm uma hipertensão chamada mascarada, em que você tem uma hipertensão normal do consultório, mas no dia a dia dele a pressão é alta por situações daí, vamos lá, englobando o dia a dia da pessoa, estresse, fumou em casa, aumenta a pressão. Então, assim, para isso, que nem você perguntou, hoje em dia é muitas vezes mais fidedigno você fazer um monitoramento residencial da pressão arterial, ou com o MAPA, no caso, e você ter esses aparelhos, hoje em dia, a maioria deles são aferidos, né, os aparelhos digitais, obviamente os de braço, que tem a abraçadeira, o manguito, e só que não basta ter esse aparelho em casa, né? Tem que saber medir corretamente, né? Então tem uma técnica que é, claro, além da posição correta do manguito, você tem que estar em repouso, não pode ter corrido com o cachorro e for medir a pressão, vai dar alta. É óbvio que no esforço físico, nossa pressão naturalmente sobe, né? Então, para você autoaferir a pressão em casa, fazer um automonitoramento, obviamente com esses aparelhos digitais, hoje em dia os aferidos pelo Inmetro, eles são confiáveis, os de braço, né? E você deve fazer pelo menos 2 a 3 medidas na sequência. Às vezes você está um pouco ansioso na hora de colocar o aparelho. A primeira medida pode dar um pouco mais alta. E você relaxa, respira fundo, espera um minutinho e afira novamente, né? E isso você tem um automonitoramento residencial. Eu adoro quando os pacientes vêm com tabelinha hoje em dia. Eu adoro tabelinha de pressão. Eu acho que você tem uma visão um pouco melhor, desculpe, né, do que num dia só, né? E o paciente vai tabelando, vai fazendo uma tabelinha, eu adoro essas tabelinhas, e a gente, nesse dia o que aconteceu, o estresse, é óbvio que se o paciente fuma, ele não vai medir a pressão logo em seguida, né? Então, hoje em dia, até você vê que é um vórtice da unidade básica de saúde, quando vai lá ferir a pressão, a equipe de enfermagem diz para a pessoa ficar esperando lá uns 15, 10 minutos, para daí aferir a pressão, né? Porque, obviamente, numa situação de estresse pontual, você pode ter um aumento transitório da pressão, mas é fisiológico. Aí que entra a MAPA e o monitoramento residencial para você ter um diagnóstico mais abrangente disso. Uma coisa que eu gosto de fazer também é pedir para o paciente trazer o aparelho dele para a gente ver como que ele está medindo também, né? Eu peço para eles trazerem, me mostrarem como que eles fazem, e a gente confere com o nosso também lá no consultório também. Posso contar uma rápida história disso daí? Né, esses anos todos a gente já está ficando um pouco mais assim, né, mais calejado, né? Mas você vê, eu tinha uma senhora há muitos anos, uma pessoa muito querida, e ela morava lá no outro lado da cidade, lá no São Brás, lá, né? E aqui a gente atende aqui no Alto da 15, né? E ela me ligava, doutor, minha pressão está 22/12. Eu falei, mas como 22/12 e tal? Daí tudo bem, ia para casa, ele me ligava, daí ela vinha para o consultório, vem aqui que eu quero ver a senhora. Chegava lá, 130/80, 12/8, tá, então tá. Daí no outro dia eu ligava, doutor, minha pressão tá alta, socorro, o que eu faço? Tá, vem aqui no consultório, o dia estava normal. Eu falei, a última vez, traga o aparelho para a gente ver, né? É claro, né? O aparelho estava sendo ao contrário, o manguito, ela estava insuflando onde devia insuflar na artéria e insuflava o osso. É claro que ia dar 22/8, né? E na realidade, depois disso, daquele dia, demonstramos como que fazia a aferição. Sempre a pressão ficou 12/8. Claro que estava corretamente, né? Era a questão. Então, nós não podemos gerar ansiedade desnecessária. Então,
eu acho que tem que, não é só ter o aparelho, né? É saber aferir adequadamente a pressão para não gerar um estresse necessário para o paciente. Mas é isso mesmo, sabe? O Rafael chamou a atenção de uma situação. Eu também gosto muito quando o paciente traz, né, para o consultório as tabelas, né? Porque a gente até otimiza a tabela, né? Ó, faça assim, faça assado. E tem aquele paciente que traz aquela folha em branco, assim, que ele escreveu ali. É o jeito dele escrever. Aquilo ali tem um valor inestimável, porque é o jeito que ele expressou para nós a pressão dele, né? Então, isso assim, de um valor muito grande. E também que ele traga o aparelho, né? A gente faz uma certa calibragem ali, até explica como é que ele mede, ajuda ele a calçar o aparelho, né? Que muitas vezes o aparelho é calçado errado, que nem o Rafael falou, medindo a pressão óssea, não arterial, né? Então, assim, é interessante você instruir, e tudo isso é medicina, explicar ao paciente como medir a pressão, né? Como sentar, em que lugar do braço, em que ponto, onde é que deixa, mais para cima, mais para baixo, na altura do coração, que existem inúmeras perguntas dos pacientes que a gente vai responder no dia a dia, né? Porque o tratamento do hipertenso, né, uma vez diagnosticado, como o Renato chamou atenção sobre os exames, uma vez diagnosticado, o tratamento do hipertenso, ele é de longo prazo. E entra aí desde, assim, orientações dietéticas, né, orientações de como medir a pressão, né, como melhorar o aparelho, né, e são situações todas que levam a gente, assim, a se tornar quase um consultor, né, consultório onde a gente explica para o paciente como ele deve fazer, né. E para aqueles amantes de Google e de redes sociais, então, pessoal, tem mais um fator complicador agora. Se já existia a hipertensão do jaleco branco, agora existe a hipertensão mascarada, né? Procurem lá, vocês vão encontrar, né? Vale a pena. Então, a hipertensão é cheia das nuances. Tem, inclusive, agora métodos novos de medir pressão, né? Que são muito interessantes, que logo, logo vão chegar para o nosso mercado. Aí a gente vai conseguir realmente aferir melhor a pressão e, com isso, tratar melhor nossos pacientes, né? Mas a gente falou de algumas situações, né? Do jeitão da pessoa, do estilo de vida, né? Então, do estilo de vida hipertenso, né? A gente, nos primeiros minutos do consultório, às vezes o paciente nem falou que é hipertenso, mas a gente vai lá fora, eu tenho o costume de chamar meu paciente pelo nome, então eu já percebo como é que ele está sentado, o que ele está fazendo, está olhando o celular, não está, né? E daí se é obeso ou não é obeso. Então, eu sempre digo, desde que ele levantou da cadeira até que ele chegou na minha porta, eu já sei um monte de coisa sobre ele nem abriu a boca ainda, né? E essa coisa de estilo de vida, vocês acham que tem importância, né? Com certeza, você vê que é aquilo que eu tinha comentado lá, mudança de estilo de vida continuado, né? Então não é só medicação. Pra ter uma ideia, você vê uma dieta com menor índice de excesso de sal, né? Então o ideal é nós utilizarmos no máximo uma colher de chá de sal por dia, né? Quando você tem uma redução do excesso de sódio na nossa dieta, a gente pode ter uma redução de até 9 pontinhos, ou seja, 9 milímetros da nossa pressão. Você veja, associado a isso, diminuição do excesso de sódio, mais atividade física, estatisticamente, você consegue reduzir uns 7 pontinhos, 7 milímetros na pressão, né? Se a gente perde peso, 1 quilo de peso, menos 1 milímetro da pressão. Então, você vê que muitas vezes você consegue ter um ganho você retira o hipertenso, o pré-hipertenso, só com uma mudança de estilo de vida, com diminuição desses níveis. Ou ainda, né, o paciente que está tomando remédio, você faz essa agregação de mudança de estilo de vida e evita que ele tome doses mais altas do remédio. Ele muitas vezes não se livra do remédio, mas se livra de doses mais altas com base nessas mudanças associadas a mudanças não farmacológicas, né? Então, você vê, é importante, a gente tem que demonstrar que é fato, é estudo, né? O sal diminui, a diminuição do excesso de sal diminui a pressão. Sim, são todos os estudos baseados em evidências e a palavra robusta, né? Eu adoro essa palavra, que é robusta, que você tem que demonstrar. Tem vários estudos, né? Num estudozinho lá no Monte Sinai, que o cara fez com 10 pacientes, que reduziu, não. Isso aqui é anos e anos de estudos com pessoas sérias, e isso que a gente tem que demonstrar. Porque informações incorretas a gente pega todo dia, né? Tem que demonstrar as informações corretas e assertivas para os nossos pacientes. Ela também tem bastante experiência em tratamento de hipertenso idoso, né, obeso. Ela é um médico que já tem mais tempo de carreira, né? Rafael também. Mas acaba assim, os pacientes ficam com a gente por bastante tempo. E a gente tem a oportunidade de conhecer o paciente, às vezes, durante décadas, né? E as transformações de idade, de peso, tudo vão acontecendo. E essa coisa de estilo de vida, você percebe isso que impacta nas pessoas? Como é que acontece ao longo do tempo?
impacta muito na qualidade de vida do paciente também ao longo do tempo, né? A gente percebe bem o idoso que faz atividade física e o idoso que é sedentário, né? O idoso sedentário, quando ele levanta da cadeira, ele levanta com a ajuda de algum familiar, ele vem abraçado no braço da filha. O idoso que faz atividade física, ele levanta sozinho, vem rapidinho, passo firme. Então, faz muita diferença a qualidade de vida dele lá para frente. E o Renato também tem uma particularidade, né, de que ele atende uma senhora, né, com uma certa idade já bem avançada, né, hipertensa, né, ex-fumante, às vezes que é fumante, né, e ele, assim, realmente está fazendo um trabalho maravilhoso, né, que é a minha sogra, imagina, Renato tá da minha sogra. Renato, como é que é tratar da minha sogra? Me conte. Ela é uma paciente bem disciplinada. Tanto é que ela é karateca, né? Ela luta karatê. Com 80 e tantos anos lá, fazendo atividade física firme e regular, muito disciplinada. É uma paciente que dá gosto de tratar. E essas perguntas, assim, a respeito de dieta e tal, Renato, no consultório, né? Sei que minha sogra tem uma dieta agora muito boa, já foi uma dieta bem diferente, né? E, assim, o pessoal perde muita dica, assim, no consultório sobre dieta, sobre tipo de prato. O Rafael falou agora há pouco sobre dieta mediterrânea, tem até uma tal da dieta paleolítica aí, que eu acho que é comer dinossauro, alguma coisa assim. Como é que é esse troço aí? No meu consultório, na verdade, eles não perguntam muito assim de uma dieta específica, né, de que tipo de comida que eles vão comer, mas a gente orienta basicamente isso que o Rafael falou, que tipos de alimento que seriam as mais indicadas, né? Mas ele tem que se adaptar com a comida, né? Às vezes o tipo o que a gente sugere que eles comam, às vezes não é do gosto dele, né? Mas ele pode ir adaptando esse tipo de alimentação conforme o gosto dele também. Não precisa ser uma dieta muito rígida também. Eventualmente ele sair para uma festa e naquele dia vou comer um pouco mais, não tem problema, né? Durante a semana ele volta para a dieta dele. Eu poderia colocar dois comentários claro. só? Primeira coisa, eu acho que é importante a gente, claro, eu adoro ir mercado. Viaja, adoro mercado, locais diferentes. Só que agora de olhar rótulos, né? Então, hoje em dia, é um grande problema na nossa praticidade do dia a dia a gente ser consumido por aqueles letreiros bonitos dos ultraprocessados, né? Aí que mora o perigo, os ultraprocessados, que é uma alimentação rapidinha, estamos com pressa no almoço, vamos comer uma lasanhazinha lá. Jesus, quando você olha aquilo lá, você vê uma quantidade altíssima de sódio. Agora, se viram muitos dos nossos que estão nos escutando, as pessoas, elas veem que agora o governo obrigou a colocar alto teor em sódio, ou adicionado de gorduras, adicionado de açúcares, né? Por isso, para chamar atenção. Mas tem que olhar rótulo, né? Nós temos que evitar a todo custo os alimentos ultraprocessados, esses prontinhos lá que a gente pega rapidinho, né? E você vê que ano passado eu li a publicação do consenso de uma orientação americana, dietética americana, do governo americano, do ano passado, de final de 2025, que uma análise crítica interessante foi o seguinte, né? Uma das poucas vezes que o governo americano, que a gente sabe que os americanos são muito fast, né? Muito rápido, não almoçam, querem comer rápido, comida pronta, que eles estão preocupados, começando a se preocupar com o futuro. Por quê? Uma das razões, um único ponto que eu achei extremamente importante é que as pessoas, os jovens, estão entrando no exército doentes. Ou seja, então eles estão pensando que vai diminuir a força do exército deles, vão ter mais soldados doentes. Isso não é bom, né? Claro, não é bom em termos pessoais de saúde, mas não é bom porque vai diminuir o recrutamento do maior exército do mundo. Então você vê que tudo é pensado, né? Então eles fizeram em seguir realmente com várias observações. Algumas das observações teve algumas críticas, mas essa observação de que chamar a atenção das pessoas contra o excesso dos ultraprocessados na nossa dieta do dia a dia. Que é a facilidade, mas a facilidade agora pode nos custar muito mais lá para frente, né? E me permita só fazer um último adendo, assim, uma sériezinha da Netflix, que eu acho que todo mundo, hoje em dia a Netflix, a gente pode falar que é tão fácil, é aquela Como Viver Até os 100, né?
talvez a gente não queira viver até 100 anos, né? Então, se você for assistir aquela sériezinha dos vários áreas azuis que eles colocam lá, das populações, como que eles chegam a 100 anos, na verdade, você não é obrigado a viver até 100 anos, mas você tem que ter o princípio do que aquelas pessoas fazem, né? Claro, às vezes tem uma genética boa, concordo plenamente, né? Mas é a pessoa lá no norte da Itália, ou pessoa no Japão, que ela tem, que nem o Renato falou, ela tem uma socialização, ela dança, ela tem uma dieta equilibrada de acordo com a sua idade, e isso é que é o objetivo daquela série, né? Como que a gente vai viver, não necessariamente até os 100 anos, mas viver até os 80, 90 anos com qualidade de vida. É aquilo que a série nos mostra no final, que é um adendo, uma conclusão final, né? Como que a gente quer envelhecer saudável e com saúde. Essa coisa de definição do que é saúde, né? E a saúde é isso mesmo, né? Você ter, saúde corporal, você ter saúde mental, você ter um motivo pelo qual você vai acordar todo dia e sair da cama e sentir prazer, que você vai ser útil, que você vai ajudar a sociedade, né? Eu assisti esse documentário das Zonas Azuis, né? Bem interessante, sabe? Pessoas, uma boa parte centenários, né? Mas que eles precisam acordar, precisam sair da cama porque eles têm em mente que alguém está dependendo deles. Eles precisam trabalhar, eles precisam viver a vida deles, né? Porque isso vai gerar motivação para outras pessoas e vai gerar benefício para outras pessoas, né? Então, acho que é bem interessante essa questão do estilo de vida, né? Rafael falou bem, né? Quer dizer, a gente não é obrigado a viver até os 100 anos, mas aos 100 anos funcional e especialmente, né, tendo um papel na sociedade, né? Eu acho que isso é uma situação bem interessante, né? A gente tem até algumas perguntas aí que nos encaminham, né, durante a semana e até nos encaminharam hoje, né, perguntas bem simples, sabe, de pacientes que eu acho que é interessante vocês, assim, tentarem contemplar, né. A mais comum, né, Rafael e Renato, né, é aquela, né, mas eu vou ter que tomar remédio para sempre, né, eu comecei a tomar remédio agora para o resto da vida? Provavelmente sim. A partir do momento que você começou a usar remédio, porque provavelmente as medidas não farmacológicas já não deram mais certo, né? E como a gente tem uma tendência de, naturalmente, à medida que a gente vai envelhecendo, a pressão vai subindo, provavelmente a gente não vai conseguir tirar a medicação dele. Mas existe a possibilidade de a gente não precisar de doses muito altas, não precisar de uma polifarmácia para conseguir controlar a pressão se a gente mantiver essas medidas não farmacológicas também, essa mudança do estilo de vida. Eventualmente, alguns pacientes que conseguem mudar muito o estilo de vida, estavam muito fora do padrão normal e conseguem mudar o estilo de vida, pode até ser que eles consigam até reduzir um pouco mais a pressão arterial. Eventualmente, se ele já não era um hipertenso num grau muito severo, pode ser que a gente consiga colocar ele num pré-hipertenso e talvez a gente consiga tirar a medicação se ele já não era uma coisa, não tinha uma hipertensão muito, muito alta mesmo. Mas, de regra geral, geralmente a gente não tira a medicação. E quando a pessoa, assim, vem para você e fala, assim, doutor Renato, mas eu posso mudar de remédio, ou não me adaptei, ou você percebe que aquele efeito colateral que a pessoa está falando não é do remédio, né? Às vezes até, vou usar um termo bem simples de consultório, uma inculcação do paciente, inculcou com o remédio. Como é que você maneja isso aí? Em geral, eu explico para ele que talvez o sintoma que ele está tendo não é da medicação, mas a gente tenta trocar até para mostrar para ele que não era o remédio que estava fazendo mal para ele, né? Por exemplo, ele vem com um sintoma tipo, começou a inchar minha perna lá, mas ele não está usando nenhuma medicação que tenha esse tipo de efeito colateral. A gente acaba trocando por alguma outra medicação para reavaliar depois de um mês. Se ele continuar com o mesmo sintoma, a gente mostra. Não era a medicação que estava te provocando. Se essa medicação você se adaptou bem, a gente pode manter, mas se não se adaptou, a gente volta para aquela anterior. Eu sempre tento, assim, passar para a pessoa a ideia de pertencer a um grupo de risco, né? Então, você recebe uma pessoa que ela está obesa, não está fazendo exercício, é jovem, tem na família gente que infartou, gente que teve derrame, né? E assim, estatisticamente, se o pai e a mãe são hipertensos, a chance da pessoa ficar hipertensa é de quase 50%. É uma chance extremamente alta. Então, essa pessoa não pode ser ingênua e pensar
que não vai ficar hipertensa. Por quê? A chance dela ficar é muito grande, especialmente se ela tem outros fatores de risco, né? Então, é estressada, a idade, que nem o Renato falou, vai avançando, a pressão vai começando a aparecer, né? Não pode ficar achando que não vai ser hipertensa, né? Então, essas pessoas precisam se cuidar muito mais, né? E muitas vezes a consulta médica precoce, né? Antes dos 40 anos, né? Você tem família hipertensa, gente que infartou, tá obeso, tá estressado, filho pequeno, vida agitada, vida corrida, né? Tem uma dor de cabeça que toda tarde aparece e às vezes fica com a visão meio turva, né? Vai no médico, né? Meça a pressão, né? E tem a orientação certa, tá? Eu acho que assim, um perigo hoje em dia, né? Essa orientação de mídias sociais, né? Como a gente começou no nosso podcast falando, né? O aporte hoje de conhecimento médico deturpado, vamos dizer assim, né? É muito grande. E o médico, o cardiologista, especialmente aquele com RQE, ele está habilitado a desmistificar toda essa informação e te passar a informação certa, né? E, Rafael, como é que são essas dificuldades aí que o Renato falou para você no consultório? Como é que você maneja isso aí? E todo dia, né? Isso aqui é uma queixa do todo dia, né? Então, assim, a gente tem um excesso de informação, né, desnecessária, né? Então, a gente pode ter informação, mas o problema é que você tem que filtrar a informação necessária. A gente está com muita mídia, muita tela, muito WhatsApp, muita inteligência artificial, né? Isso daqui a pouco está gerando outra doença, né? Que é o estresse por excesso, né? E isso faz aumentar. Uma das causas de aumento da pressão arterial é o estresse, a ansiedade e às vezes o excesso de informação, mas informação desnecessária. Que daí a pessoa pega informações em vários sites e vem aqui vem mostrar, mas lá falaram assim, lá falaram assado. Não, tem que coordenar essas informações todas e demonstrar o que é o correto, o que é o assertivo, né? Porque senão, hoje em dia a gente sabe que a nossa geração, mas a geração dos mais novos, estão tendo mais doenças mentais, né? Terão mais doenças mentais, que isso é uma das grandes preocupações, que você vê que daqui a pouco vai começar a ter mais estudos sobre isso, né? Sobre o que esse excesso de informações desnecessárias, né? Vai ocorrer nesses novos jovens daqui a 10, 15, 20 anos. Né? Imagina, a gente tem muita informação, libera cortisol, libera estresse, aumenta a minha pressão. Né? Então, isso a gente tem que... É uma batalha todo dia para a gente combater a desinformação. Né? E a informação que não... E não é desinformação. A informação a gente tem facilmente, né? Hoje em dia. Mas a informação incorreta. Isso é um dos grandes desafios para o nosso dia a dia. E muitas vezes a gente não consegue isso numa primeira consulta, né? Você consegue abordar devagarzinho na segunda, na terceira, na quarta consulta. E depois disso, a pessoa se convence que realmente aquela informação que ela tinha incorretamente, lá que ela pegou da mídia, da rede social, sem uma fonte confiável, ela diz, poxa, era realmente uma informação extremamente incorreta e que hoje em dia vamos retornar ao rumo correto do tratamento certo e efetivo, né? Mas é o nosso dia a dia isso, né? Mas assim, a hipertensão realmente é uma doença grave, né? E a gente já falou agora há pouco sobre órgãos-alvo, né? Que são mais afetados pela hipertensão, né? Porque as artérias, elas endurecem na hipertensão. Porque a artéria é um tubo, né? E quando a pressão, ou seja, pressiona as paredes desse tubo, né? Esse tubo começa a sofrer, começa a desgastar, começa a sofrer inflamação, né? E isso leva à teromatose, que é a doença que mais mata no mundo. Né? E a nossa preocupação como cardiologista exatamente é a teromatose, né? E o Renato acho que tem bastante manejo de paciente hipertenso e explicar o que é um órgão-alvo, o que é uma lesão de órgão-alvo, né? É fácil de o paciente entender isso, Renato? A gente tem que entrar na linguagem deles, né? Lesão de órgão-alvo são as lesões de artérias cerebrais, lesões de artérias coronarianas, lesões renais, né? Uhum. Uma hipertrofia de musculatura do ventrículo esquerdo. São basicamente esses órgãos que vão sofrer mais com a hipertensão, né? O grande fator de risco para o AVC é a hipertensão. Uhum. Mais do que o colesterol, mais do que cigarro, a hipertensão é o que mais provoca AVC. Né? Então, quando a gente fala em AVC, eles se assustam mais até do que quando a gente fala que o risco de ter, que eles têm um risco maior para infarto. Ele tem que ter essa ciência de que a hipertensão ele pode fazer lesão nesses órgãos, que eles podem ter uma sobrevida menor lá para frente se eles não tratarem adequadamente. É isso mesmo, né? Assim, a coisa é alarmante, né? Porque uma pessoa pode ficar totalmente incapacitada jovem, né?
seu jovem pertence a um grupo de risco, né? E faz um AVC, ou seja, um derrame, né? Uma manifestação cerebral, arterial, ela pode ficar incapacitada, né? E pode ficar aí 20, 30, 40 anos, né? Sem trabalhar ou ficar numa cama, uma lesão grave, né? E quando a gente começa a pensar assim, mas quantas pessoas são hipertensas, né? O Renato chamou atenção, então 50% das pessoas, né? Então eu transferi isso para a população de Curitiba, né? Quer dizer, 4 milhões e meio, então 2 milhões e meio são hipertensos. Mas pasmem, gente, dessas pessoas que são hipertensas, muito poucas vão no médico, não chega nem a 50%. Então a gente reduziria aí a quase 1 milhão de pessoas que vão no médico e daí ficam sabendo que são hipertensas. Pior, desses que foram no médico, que o médico fez todo esse trabalho que o Renato vai falaram, investigaram e tal, chegaram à conclusão de que é hipertenso, propuseram um tratamento, né? Menos da metade segue o tratamento, especialmente medicamentoso. Então a gente já baixa para 500 mil, né? E desses, né, que retornam aos seus médicos, está também de menos da metade. Então, ou seja, da população de Curitiba, 4 milhões e meio de habitantes, é umas 150 mil, 200 mil pessoas que se tratam, gente. É muito pouca gente. Então, essas campanhas públicas, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia e Paranaense, elas têm que ser feitas realmente de uma maneira muito mais contundente, né? Porque a gente precisa avisar a população que realmente a população está em risco. Precisa se dar conta que está doente, né? E as mídias sociais que a gente até agora, assim, até falou que elas muitas vezes atrapalham, na verdade elas conseguem ajudar a gente, desde que os médicos vinculem de maneira certa, né? E a gente está toda hora batendo em mídia social e tal. E como é que é essa história de mídia social para vocês no consultório? O paciente chega lá, já consultou o Google, ChatGPT, Yahoo e não sei o que mais, e como é que vocês manejam isso aí? Como é que é isso? Você vê, nós adaptar, né? Na nossa época antiga de formação, nós fomos criando, né? Nós entramos na era do somente o livro impresso, depois começou com o celularzinho lá, hoje em dia depois foi com a foto no celular, que hoje em dia não existe mais câmera, né? E depois até, nos últimos anos, a inteligência artificial, né? Isso é muito fácil, né? Mas então, eu sempre falo assim, ok, temos a informação dos nossos amigos da internet, né? Da inteligência artificial, mas qual que vai ser o tratamento individualizado para você, no teu caso? Não é uma receita de bolo, né? Muitas vezes a gente tem algumas medicações, um exemplo muito prático, algumas medicações antipertensivas que são contraindicadas em algum tipo de paciente. Por exemplo, o asmático não pode tomar determinada medicação, não pode tomar uma classe de remédio beta-bloqueador que pode dar uma crise de asma grave na pessoa. Então, não é uma receita de bolo, né? As diretrizes nos orientam a como tratar e a seguir de maneira responsável. No entanto, o tratamento é individual. Então você tem que personalizar, você tem que pegar essas informações que nos vêm já prontas, né? Ah, tá aqui, esse remédio é melhor que esse remédio. Não, para você não é o melhor remédio, né? Está escrito lá, mas no teu caso, por isso, não é o melhor remédio. Então não adianta, né, aquelas coisas, ter informação, vamos individualizar para o tratamento e aí você consegue fidelizar a pessoa, ele tem um acompanhamento e o nosso objetivo sempre que não é ter o acompanhamento do paciente, mas o sucesso dele, do paciente, é o meu sucesso, né? Se ele tem um controle adequado da pressão, ele vai, obviamente, ter uma qualidade de vida para daqui a 5, 10, 15 anos, é isso que a gente está pensando. Então, a gente acompanha pacientes, nós acompanhamos pacientes lá que já veio pai e a mãe, já vem daqui a pouco, já vieram os filhos, daqui a pouco estão vindo os netos juntos, né? Não é raro, às vezes, você tem de 10, 11 anos lá, que já é o meu neto lá, entendeu? Então, você vai conquistando e vai fidelizando, né? No passar dos anos, mas isso sempre individualizando o tratamento, né? Individualizar o tratamento de cada um. Renato, essa questão de individualização acho que é fundamental, é muito, muito importante, e eu acho que é medicina na essência, né? Você tratar cada pessoa como aquela pessoa, né? Verdade. A grande dificuldade, na verdade, é de tentar convencer o paciente de que ele precisa fazer o tratamento, né? E essa dificuldade da internet hoje em dia, dificuldade em termos, né? A internet ajuda bastante a gente também, mas o problema é quando o paciente vem já com uma pré-conceito já de uma forma de tratamento que não condiz muito com o que a nossa diretriz diz, né? E aí conseguir mudar a cabeça dele, fazer ele entender que não é daquele jeito que a gente trata,
às vezes não é na primeira consulta que a gente vai conseguir isso, até na primeira consulta, às vezes pode ser que se a gente tentar impor esse tipo de uma mudança do tratamento que ele está fazendo, pode ser que ele nem volte para o consultório para continuar fazendo acompanhamento com a gente, né? Mas a gente tem que saber tem que saber o jeito de conversar com o paciente para ele entender que talvez aquela forma como ele viu na internet não seja adequada mesmo. Exatamente, né? Esse filtro, né? E eu acho que até tomo uma liberdade em falar em nome de vocês dois, né? Mas o seu médico, ele é o seu consultor, né? Você precisa tirar as dúvidas com ele. Então, assim, essas dúvidas que a mídia vem implantando no nosso meio aí, elas precisam ser saneadas, né? E retiradas do mercado. E o médico, né, qualificado pela sua especialidade, ele está habilitado a dizer se isso é verdade ou não é verdade, se é certo ou não é certo. Então, traga todas essas dúvidas para o teu médico, né? Tira essas dúvidas com ele. E esse é o nosso papel, né? É fundamental. Eu atendo muitos pacientes que o Renato também atende, né? Porque eu fico fazendo a parte hospitalar. Muitas vezes o doutor Renato precisa que faça um cateterismo, uma angioplastia, né? E daí eu acabo atendendo, né? E muitos deles falam assim, olha, doutor Renato tem uma fala mansa, é bacana, mas às vezes ele fala umas coisas muito sérias pra gente que até assustam. E é importante, gente, é importante às vezes até assustar. Porque senão a pessoa acaba não mudando, né, do estilo de vida, né? E eu acho que isso que é o papel do médico, como a gente está falando até agora aqui. É a gente, assim, personalizar o mais que a gente puder, customizar, chegar realmente na essência do paciente. Dizer, olha, você precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, né? E investir em cima disso, né? Então, essa é a habilidade do médico, né? Saber o que está errado dentro de um monte de situações e às vezes botar elas por escala de grandeza, quer dizer, primeiro vou fazer isso, depois fazer aquilo. Para alguns pacientes chega até a falar, ó, primeiro nós vamos tratar da obesidade, depois nós vamos tratar disso, e assim vai, né? Porque numa consulta só, né, de alguns minutos, a gente não consegue tratar tudo no paciente, né? Então, acho que é uma situação que a gente vai customizando. E nós estamos quase terminando já, né? E assim, vocês lembram de alguma situação enigmática, assim, uma coisa, um caso que realmente se tornou importante na vida de vocês, aí, que vocês, sem nominar, lógico, né? Mas assim, como é que foi, assim, o auge do prazer do médico de dizer, olha, realmente eu fiz diferença na vida dessa pessoa? Eu acho que você vê que nem você muito bem falou, né? Você vê um paciente que nos chega com várias descompensações, às vezes tem um paciente que já chega com um quadro já, por exemplo, uma hipertensão não diagnosticada, já chega com um quadro de uma lesão renal, já chega com um quadro quase indo para uma diálise, e além de não saber que é hipertenso, ele tem que tratar a hipertensão e tem que tratar a complicação, né? E você vê que esse paciente, ele começa a fazer o tratamento, começa a entender que ainda podemos melhorar a qualidade de vida dele, né? Evitar que esse paciente sofra um transplante renal daqui a 5, 10 anos. Então, você faz a diferença na vida dessas pessoas a partir do momento que você consegue, além de orientá-los, fazer o tratamento correto e principalmente dar seguimento nesses pacientes com né, a qualidade e a assertividade que a gente sempre preza, né? Às vezes a gente vê alguns pacientes que já passaram pela mão de vários médicos, tentaram usar uma série de medicamentos, mas às vezes nem sempre usaram as doses adequadas da medicação, né? E às vezes a gente, observando o que ele já usou, que dose que ele usou, como que ele usou também, e às vezes a gente consegue ajustar a medicação dele e às vezes a gente consegue fazer esse controle da forma adequada mesmo, né? Então, às vezes acontece do paciente vir, não conta nada pra gente que passou por outros médicos, só conta que usou alguma medicação, e depois eles vêm contar pra gente, olha, doutor, o senhor acertou a medicação, porque eu já passei por outros médicos e nenhum deles fez esse tipo de associação e agora eu tô com a pressão controlada. Minha sogra é prova disso, né? Tava com 22 por 12 de pressão, o Renato acertou a pressão dela, 15 dias estava normal, foi muito bom, né? Aliviou a gente lá. Mas é isso mesmo, situação assim de que às vezes o colega pegou o paciente num outro momento, né? Então, a gente que tem mais tempo de vida, de medicina, né? A gente tá assim, calejado a não criticar, inclusive, os outros colegas, né? Porque o paciente estava num outro momento, vivendo uma outra situação, às vezes o paciente não conta algumas coisas pra gente que passou naquele momento, né?
E a gente não tem por que criticar, né? A gente tem que realmente, assim, pensar no paciente. O que eu posso ajudá-lo daqui para frente, né? Então, assim, indo para os momentos finais aí do nosso tempo de conversa, né? Queria agradecer muito, Renato, Rafael. Acho que, assim, o que vocês passaram de informação para o público que eventualmente assista nosso podcast vai ser de muito valor. Principalmente por quê? Porque é um conteúdo de qualidade, é um conteúdo que tem embasamento, né? Embasamento nas nossas sociedades, na prática. Renato e Rafael conseguem agregar o valor, o conhecimento técnico à prática clínica. Nem sempre isso é feito, né? E o principal, com seriedade, né? Porque a nossa finalidade é o paciente. Nós precisamos pensar em como ajudar aquele paciente que veio nos procurar, tá? Então, eu queria, assim, agradecer a vocês dois, né, de maneira muito eloquente. Obrigado a você. A Brace Pharma, que nos patrocinou, também merece o agradecimento da indústria farmacêutica. Então, queremos agradecer a Brace Pharma, que produz medicamentos antihipertensivos. Obrigado a todos e a gente vai continuar o nosso podcast, é o primeiro, e na sequência a gente vai, daqui a alguns dias, gravar um outro podcast sobre um outro tema de cardiologia. Obrigado. Obrigado.